Antes de mais nada, é preciso agradecer todos os parceiros desse evento, o apoio do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o apoio da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, o apoio do Governo do Estado, que tornaram possível a realização desse evento. Também temos de agradecer aos coordenadores de curso de jornalismo que encaminharam um convite para os seus alunos. Alguns estão aqui fazendo, inclusive, horas extracurriculares, e com certeza vão aprender muito. Para que vocês possam ter o registro dessas horas extracurriculares, é preciso depois deixar o nome de vocês ali com o pessoal da ACI, com a recepcionista, que ela vai, na semana que vem, vocês podem pegar o certificado lá na sede da ACI. Bom, feitos esses registros iniciais, eu gostaria de agradecer a cada um presente aqui, nesse evento que pretende discutir um pouco o futuro do jornalismo, né? Essa atividade que os pessimistas, principalmente... Santa Catarina tem... O Michael está lá atrás, eu acho que ele está achando que eu estou falando demais. Então, eu vou... Vai passar agora, Michael? Bom, depois. Bom, discutir o futuro do jornalismo sempre é essencial, né? E com certeza todos vão sair daqui mais preparados para enfrentar os enormes desafios que a gente tem pela frente. Mas não vem no caso eu falar sobre isso, porque a gente tem aqui um dos maiores especialistas do país no assunto, que daqui a pouco vai subir aqui para dar uma aula para todos nós. Então, o que eu queria é agradecer mais uma vez a presença e pedir que o presidente da ACI, o Ademir Arnon, suba aqui ao palco para falar algumas palavras para vocês. Boa noite a todos e a todas. Eu quero primeiro justificar, professor, tinha mais de 150 inscritos na nossa palestra de hoje, mas infelizmente Florianópolis é uma cidade que dispõe de excesso de mobilidade e com certeza isso atrapalhou sobremaneira o nosso evento de hoje. Mas de qualquer forma está uma plateia altamente qualificada. E quero aqui agradecer a todos os profissionais aqui presentes, primeiramente a minha diretoria. Quero fazer justiça a esse grande jornalista e ético, uma figura excepcional. Ele não gosta que eu chame de príncipe nórdico, mas eu já falei. É extremamente competente e é a pessoa que organizou esse evento. Ele coordenou esse evento. Então, isso eu peço uma salva de palmas, porque devemos a ele a realização desse evento. Obrigado, Rogério. Você é uma pessoa que eu estimo muito. Quero também fazer um agradecimento ao nosso secretário, particular amigo, competente João de Biasi, que tem sido incansável no relacionamento com a imprensa, e em especial também com a nossa entidade. Faço aqui os agradecimentos à Federação das Indústrias, na pessoa do nosso querido colega e jornalista, os dois, Ivonei e o Elmar, diretor de comunicação. Quero aqui também agradecer a presença das entidades de classe, aqui a Dijore, do meu querido Gobi, do Osmar Schlindwein, do nosso Amer e Adriano, que hoje presentearam Santa Catarina com um grande evento na Federação das Indústrias, discutindo exatamente as novas tecnologias. Ao Thomas, nosso querido irmão, assessor de imprensa do nosso governador, e faço aos veículos de comunicação, na pessoa da nossa princesa de Trastevere, a Isabel Baggio, minha amiga de longa data. Em nome dela, eu cumprimento a todos os diretores. E quero parabenizar a todos e dizer ao professor Carlos Alberto de Franco a honra que nós temos de recebê-lo. E para nós, da Associação Catarinense de Imprensa, que tem como motivação o aperfeiçoamento, o aprimoramento profissional, nos sentimos extremamente honrados com a sua presença. E quero dizer também que a nossa entidade tem para o futuro exatamente isso, investir no aperfeiçoamento dos profissionais de comunicação, que os tempos estão difíceis, a gente sabe, e precisamos ter cada vez mais qualificação nessa área. Agradeço os editores Domingo, Aquino, nosso querido
Luiz Meneguin, que tem sido incansáveis no apoio à nossa entidade. E hoje aqui nós temos todos os editores, desde o Edgar Gonçalves, ao Thomas, ao Stefanelli, ao Meneguin e também o Serafim, também, todos foram alunos do professor Carlos Alberto de Franco. Então, é um motivo de muito orgulho. Como o Rogério pediu, que eu fosse muito breve, porque, como dislexo e com déficit de atenção, não posso me prolongar muito. Uma boa noite a todos e tenho certeza que nós vamos ser brindados com esse grande palestrante. Obrigado a todos. Bom, um último aviso antes da gente começar a parte principal dessa noite. Vão circular por aí fichas para quem quiser fazer perguntas por escrito, por favor, para o professor Carlos Alberto no final da palestra. Bom, eu não vou ler todo o currículo do professor Carlos Alberto. Não sei se o senhor já tinha feito palestra para um príncipe e uma princesa na mesma plateia, né, professor? Aqui o público é bem seleto. Mas eu não vou ler todo o currículo do príncipe, não. Do professor Carlos de Franco, senão a gente fica aqui até sexta-feira à tarde, antes dele começar a falar. Mas ele é bacharel em Direito, especialista em jornalismo brasileiro e comparado, doutor em comunicação pela Universidade de Navarra, diretor do Master em Jornalismo do Instituto Internacional de Ciências Sociais e da Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra, representante no Brasil da Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra, diretor do Departamento de Comunicação do Instituto Internacional de Ciências Sociais, autor de livros como Jornalismo, Ética e Qualidade, La Notícia Sembrada, Jornalismo com Poligrafia, O Futuro da Informação na América Latina. Enfim, o currículo vai longe ainda, mas, como eu disse, o nosso tempo também é curto. Então, para falar sobre o futuro da informação, o valor da informação e o futuro do jornalismo, eu peço que venha aqui à frente o professor Carlos Alberto de Franco. Boa noite. Muito bom, um prazer enorme estar com vocês nesta noite. Agradeço as palavras do presidente da Associação Catarinense de Imprensa, agradeço a generosa saudação do príncipe nórdico, e agradeço o convite que foi um pouco costurado pelo secretário de Comunicação do Governo do Estado. E, enfim, é um prazer enorme estar aqui, num auditório com público qualificado, todos nós, sem dúvida nenhuma, irmanados num mesmo denominador comum. A nossa paixão, a nossa convicção da importância absolutamente inescapável do jornalismo. Me alegra muito estar aqui também pelo fato de encontrar, como você acaba de mencionar, ex-alunos do Master. Cláudio Thomas fez o primeiro programa lá em 1997. Ricardinho Stefanelli, o próprio secretário de Comunicação, Meneguin, enfim, viram dar uma palestra em Santa Catarina, em Florianópolis, que é uma cidade que sempre me encantou. Uma cidade bonita, uma cidade para cima, uma cidade alegre, de um povo empreendedor. Vocês são extremamente empreendedores, são motivadores, já é uma grande coisa. E depois de encontrar-me em casa, chegar aqui e encontrar vários ex-alunos realmente é uma coisa deliciosa, uma coisa extremamente estimulante. Nós estamos fustigados por uma grave crise, indiscutivelmente. Nós vivemos uma revolução cultural, talvez superior à Revolução de Gutenberg. Nós estamos no turbilhão dessa revolução e, portanto, não conseguimos atinar a profundidade dela. Sentimos as consequências, sentimos o impacto, sentimos a transformação, a velocidade vertiginosa do nosso mundo, do nosso setor de comunicação, mas não somos capazes de perceber com a perspectiva histórica o que isso vai representar. Estamos fustigados por uma crise, estamos passando por uma mudança cultural muito profunda, mas
Sem jornalismo não há salvação. Sem jornalismo não há democracia consistente, permanente, sólida. Sem jornalismo não há humanização nas relações. Sem jornalismo não há exercício efetivo da cidadania. O jornalismo é o oxigênio da democracia. É o que faz com que a sociedade respire. O jornalismo, de alguma maneira, encaminha as demandas da sociedade. Eu trouxe aqui um texto, umas linhas, que vão servir simplesmente como roteiro para a nossa conversa. Evidentemente, o mais interessante numa breve palestra é a troca de impressões. Provavelmente eu vou sair daqui muito mais enriquecido do que vocês, porque vou receber os impulsos de vocês, os questionamentos de vocês, as reflexões de vocês, e esse exercício coletivo será muito interessante e muito gratificante, sobretudo para mim. O valor da informação e o futuro do jornalismo. Qual o valor da informação quando ninguém quer pagar pela informação? Uma primeira provocação. Qual o valor da informação no mundo em que as pessoas acessam a informação, mas não querem comprar a informação, não querem validar a informação com o pagamento? Qual o futuro do jornalismo quando milhares de pessoas, milhões de cidadãos em todo o mundo, nas redes sociais, se consideram editores dos seus próprios diários? Tem uma sensação de protagonismo que não é verdadeira, mas tem a percepção do protagonismo. Tem a percepção de que não necessitam já de editores, que não necessitam já de jornalistas, porque eles podem ser os próprios editores, os próprios jornalistas dos seus diários. O valor da informação é o tema da nossa conversa. Um tema desafiante e, ao mesmo tempo, extremamente fascinante. As rápidas e crescentes mudanças no setor da comunicação colocaram, todos nós temos consciência disso, colocaram os antigos modelos de negócios em xeque. A indústria está em xeque. As empresas estão em xeque. O modelo não está mais se sustentando. A dificuldade em encontrar um caminho seguro para a monetização dos conteúdos multimídia e as novas rotinas criadas a partir das plataformas digitais produzem um complexo cenário de incertezas e de profunda insegurança. Talvez hoje a nossa profissão seja a profissão de maior grau de estresse que existe. Em São Paulo, me comentava um médico importante da área de cardiologia que tem crescido enormemente a clientela procedente do setor da comunicação. Porque a nossa vida já é uma vida tremenda, nós caminhamos a luta do deadline, a luta do fechamento, quer dizer, nós caminhamos contra o relógio, contra o tempo, a nossa vida é estressada, mas agora nós temos um estresse adicional que é pôr em pé a empresa, que é pôr em pé um modelo de negócio que está, de alguma maneira, derretendo na nossa frente. É preciso pensar, refletir duramente sobre a mudança de paradigmas, uma vez que a criatividade e a capacidade de inovação rápida e de baixo custo serão fundamentais, essenciais para a sobrevivência das organizações tradicionais e também para o sucesso financeiro das nativas digitais. Aliás, isso é exatamente o que está no centro, no cerne de um programa que nós desenvolvemos em São Paulo. Eu deixei até com o presidente da associação uns folders, um programa atual do Master Jornalismo que está completamente debruçada
na análise dessa problemática. É um programa, nós fizemos uma parceria, por exemplo, com a Universidade de Harvard e trabalhamos casos, cases, não de 6 meses atrás, mas cases de agora. Quer dizer, para onde vamos? Quais são as tendências? Onde vai desembocar tudo isso? Mas, na noite de hoje, não é disso que eu quero tratar. Eu diria que vou tratar de uma coisa prévia a tudo isso. Eu gostaria que nós fizéssemos uma autocrítica corajosa, uma autocrítica firme a respeito do modo como nós, do jornalismo, produtores de informação, vemos o mundo, entendemos o mundo e como nós dialogamos com este mundo concreto. É um mundo difícil, desafiante e, ao mesmo tempo, apaixonante. Qual é o nosso mundo? E vamos começar com uma reflexão muito simples. Antes da era digital, em quase todas as famílias, todos aqui certamente, ou a grande maioria de vocês, tinha nas suas casas o quê? Um álbum de fotografias. Tinha um álbum de fotografias. Era uma coisa comum e frequente. Lá estavam, no álbum das fotografias da nossa família, estavam as nossas lembranças, estavam os nossos registros afetivos, estava a nossa saudade, a nossa nostalgia. Muitas vezes nós abríamos o álbum da família, o álbum dos amigos, e a imaginação voava, e era muito legal. Era um exercício bacana, interessante. Nós revisitávamos momentos fortes da nossa afetividade. Hoje não. Hoje nós fotografamos compulsivamente. Você vai em qualquer lugar do mundo, você vai à Europa, vai aos Estados Unidos, o pessoal está como louco fotografando, são milhares de cliques permanentemente, hein? Aí está o nosso querido fotógrafo, em pleno exercício da função, mas fotografa-se compulsivamente, arquivamos compulsivamente. O nosso antigo álbum foi substituído pelas galerias de fotos dos nossos dispositivos móveis. Temos overdose de fotos, mas falta o mais importante, a memória afetiva, a curtição daqueles momentos. Falta vida. Há arquivo, há compulsividade, mas não há vida. Fica para depois. E nós continuamos fotografando compulsivamente, arquivando compulsivamente. Pensamos equivocadamente que o registro do momento reforça a sua lembrança. Mas a coisa não é assim. Milhares de fotos, milhões de fotos, são incapazes de superar a vivência de um único instante afetivo. São incapazes de superar a emoção vivida num momento afetivo interessante. É importante guardar as imagens, mas é muito mais importante viver cada momento com intensidade. As relações afetivas estão sucumbindo à coletiva solidão digital. Estamos sucumbindo à solidão digital. Meus caros, algo análogo, algo parecido, ocorre com o consumo da informação. Nós navegamos freneticamente no espaço virtual. Nós navegamos constantemente no espaço virtual. Uma enxurrada de estímulos constantemente dispersa a nossa inteligência. Ficamos reféns da superficialidade. Perdemos o contexto, perdemos a capacidade, muitas vezes, e a própria sensibilidade crítica. A fragmentação dos conteúdos pode, e de fato transmite,
uma certa sensação de liberdade. Não dependemos mais da algema de um editor, somos livres. Não dependemos aparentemente de ninguém. Somos editores do nosso diário personalizado. Eu pergunto, será que isso é realmente assim? Eu não creio sinceramente que seja assim. Penso que há uma demanda crescente, uma grande nostalgia de conteúdos editados com rigor, com critério, com qualidade técnica e com qualidade ética. Há uma demanda reprimida de reportagem. O leitor, o telespectador, o ouvinte, o internauta querem ouvir boas histórias. E isso é reportagem. É preciso reinventar o jornalismo e recuperar, num contexto muito mais transparente, portanto, muito mais complicado, muito mais interativo, as competências e a magia do jornalismo de sempre. É preciso olhar para trás para poder dar saltos consistentes do ponto de vista da comunicação e até do ponto de vista empresarial. Hoje, dizia um grande brasileiro, um grande dramaturgo brasileiro, Nelson Rodrigues. Hoje, dizia Nelson Rodrigues, ninguém imagina o que eram as velhas gerações românticas da imprensa. Mudaram o jornal e mudou o leitor. No ano passado, dizia o Nelson, referindo-se a um acontecimento no Rio, no ano passado, houve uma chuva inédita, muito pior do que a que estamos vivendo aqui, uma chuva inédita, uma chuva diabólica, uma chuva bíblica, flagelando a cidade. Desde Estácio de Sá, não víamos nada parecido no Rio. E todo mundo morreu e desabou e se afogou, menos o repórter. Menos o repórter. Não houve uma única baixa na reportagem. Fez-se toda a cobertura do dilúvio e ninguém ficou resfriado, ninguém espirrou, ninguém apanhou uma reles coriza. Por aí se vê, continua Nelson, que há entre a nossa imprensa moderna e o fato uma distância fatal. O repórter age e reage como um marginal do acontecimento. Antigamente não. Antigamente o profissional sofria o fato na carne e na alma. Nós sofremos o fato. Nós passamos para o nosso leitor, para o nosso consumidor, para o nosso telespectador, a sensação, a percepção de que nós vivemos aquilo, que nós tangenciamos aquilo, que nós sentimos aquilo. Façamos uma autocrítica. Por que há uma crise na mídia? Porque talvez haja uma crise em nós próprios. Jornalismo sem alma, jornalismo sem rigor, é o diagnóstico de uma perigosa doença que contamina crescentemente as redações. O consumidor, o leitor, o telespectador não sente o pulsar da vida. As reportagens não têm cheiro de asfalto, não transmitem cheiro da vida. As empresas precisam repensar os seus modelos de investimento, para apostar poderosamente no coração do jornalismo. É preciso dar novo brilho à reportagem e ao conteúdo bem editado, sério, preciso e isento. O prestígio de uma publicação não é fruto do acaso, é uma conquista diária. A
credibilidade não se edifica com descargas de adrenalina, a credibilidade se edifica com qualidade, com rigor, com profissionalismo. É preciso contar boas histórias com transparência, sem filtros ideológicos. O bom jornalista ilumina a cena, o repórter manipulador constrói a história. Nosso papel humilde não é de construtores da história, mas de iluminadores da cena. Nós fazemos jornalismo quando efetivamente assumimos o compromisso de simplesmente, não é pouca coisa, iluminar a cena, para que o telespectador, o ouvinte, o consumidor, possam entender a dimensão daquela história. Na verdade, a batalha da isenção enfrenta a sabotagem da manipulação deliberada, da preguiça profissional e da incompetência arrogante. Todos os manuais de redação, consagram a necessidade de ouvir os dois lados de um mesmo assunto. Mas alguns procedimentos próprios de opções ideológicas invencíveis transformam um princípio ético irretocável num jogo de aparência. A apuração de mentira, e aqui estamos entrando em questões éticas muito características. A apuração de mentira representa uma das mais graves agressões à ética e à qualidade informativa. Matérias previamente decididas em bolsões, em guetos sectários, buscam a cumplicidade da imparcialidade aparente. A decisão de ouvir o outro lado não é honesta, não se apoia efetivamente na busca da verdade, mas num artifício que transmite um simulacro de isenção, uma ficção de imparcialidade. O assalto à verdade culmina com uma estratégia exemplar, o que eu chamaria de repercussão seletiva. O pluralismo de fachada, hermético, dogmático, convoca pretensos especialistas para declarar o que o repórter quer ouvir. Mata-se a notícia, cria-se aversão. Quem quer consumir esse tipo de imprensa? Quem quer pagar por esse tipo de conteúdo? Um conteúdo que é manipulado, em que o leitor se sente conduzido, manipulado. Quem quer consumir esse tipo de produto, de conteúdo? Sucumbe-se frequentemente ao politicamente correto. Certas matérias aprisionadas por chavões inconsistentes, que há muito deveriam ter sido banidos das redações, mostram o flagrante descompasso entre as interpretações e a força eloquente dos números e dos fatos. Resultado disso, a credibilidade, que é o verdadeiro capital que monetiza, que é o verdadeiro capital que põe em pé as nossas empresas, se esvai no ralo dos preconceitos. Sem credibilidade não há monetização. Sem credibilidade não há modelo de negócios que fique em pé. A precipitação e a falta de rigor são outros vírus que ameaçam a qualidade. A incompetência foge do banco de dados. Na falta da pergunta inteligente, a ditadura das aspas ocupa o lugar da informação. O jornalismo de registro, burocrático, sem graça, é o resultado acabado de uma perversa doença: o despreparo de jornalistas e a obsessão de editores com o fechamento. Quando os editores não formam os seus repórteres, quando a qualidade é expulsa pela ditadura do deadline,
quando as pautas não nascem da vida real, mas de pauteiros anestesiados pelo clima rarefeito das redações, é preciso repensar tudo. Alguma coisa não está funcionando. É preciso fazer uma autocrítica honesta e corajosa. A crise do jornalismo está intimamente relacionada com a perda da qualidade do conteúdo, com o perigoso abandono da sua vocação pública e com sua equivocada transformação em produto mais próprio de consumo privado. É preciso recuperar, meus caros, o entusiasmo do velho ofício. É urgente investir fortemente na formação e na qualificação dos profissionais. O jornalismo não é máquina. O jornalismo não é tecnologia, embora a tecnologia seja absolutamente vital e completamente essencial nos dias que correm. O valor do jornalismo se chama informação de alta qualidade. O valor do jornalismo se chama talento, critério, ética, inovação. Sem jornalismo público, independente e qualificado, o futuro da democracia é incerto e extremamente preocupante. O jornalismo precisa recuperar a vibração da vida, o cara a cara, o coração e a alma. Vamos, meus caros, dar um exemplo concreto de cobertura. Um exemplo polêmico. A eleição de Donald Trump. Eu não tenho nenhum entusiasmo por Donald Trump. Respeito as opiniões contrárias. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum entusiasmo. Assusta-me a exacerbação patológica do seu ego. Suas bravatas não preocupam tanto. São marqueteiras, são oportunistas. A vida real e os formidáveis freios e contrapesos da democracia norte-americana impedem aventuras muito coloridas. O legislativo e o judiciário não permitem que o presidente ultrapasse a fronteira da vida democrática. Meu comentário, portanto, não está focado em Donald Trump, uma figura polêmica e que, curiosamente, chegou ao posto mais importante do mundo, mas na qualidade da cobertura da imprensa americana das últimas eleições presidenciais. É uma avaliação puramente pessoal da cobertura. Eu acho que a vitória de Donald Trump foi a derrota da mídia norte-americana. A imprensa norte-americana, sobretudo os grandes veículos norte-americanos, excessivamente engajado numa determinada linha, não foi capaz de captar a América profunda. Eu não estou dizendo, não estou fazendo um juízo de valor, porque eu acho que o Trump representa não é bom, mas representa uma coisa que a imprensa não soube captar. A imprensa não soube mostrar para a sociedade que ele representava um sentimento que existia em enormes bolsões da sociedade estadunidense. Não se fez jornalismo, se fez campanha. O que se viu foi uma cobertura das eleições presidenciais com uma vasta mobilização mediática simpática a Hillary Clinton. Os jornais perderam conexão com a realidade. Não foram capazes de decifrar o que de fato estava acontecendo. Como disse um amigo meu, desde as convenções dos partidos, lá atrás, Trump foi considerado uma piada. E o Trump foi avançando, e foi avançando. Acabou sendo o candidato indicado, e continua a piada, e hoje é o presidente dos Estados Unidos. Assim, agora, como o Brexit na Inglaterra, Trump será objeto de teses acadêmicas sobre a incapacidade dos analistas de antever o tamanho do iceberg.
não informaram adequadamente aos seus consumidores. Um abismo separou a chamada elite intelectual, os formadores de opinião, os jornalistas, que são mais cosmopolitas e liberais e torciam pela vitória de Hillary Clinton, e o grosso da população que elegeu Donald Trump. Como esses dois grupos praticamente não convivem, não conversam, não houve troca entre eles. Muitos jornalistas só conversam entre si, diz Philip Saib, professor de jornalismo e de relações internacionais da Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles. A revista americana Newsweek chegou a imprimir 125 mil exemplares com Hillary Clinton na capa como nova presidente dos Estados Unidos. 125 mil exemplares. Portanto, em cima da bucha. Faltou o quê? Faltou o básico: ouvir as pessoas, sair às ruas, fazer reportagem. O que preocupa e muito é a percepção que se formou a respeito de uma suposta separação entre a imprensa e o mundo real. As redes sociais nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos registraram forte rejeição à mídia. E isso é perigoso, isso é injusto, isso é precipitado. Sem jornalismo público independente e qualificado, insisto, o futuro da democracia é incerto e complicado. Ao mesmo tempo, a sobrevivência dos meios tradicionais demanda foco absoluto na qualidade do seu conteúdo. A internet é um fenômeno de desintermediação. E que futuro aguarda os meios de comunicação? Que futuro aguarda os partidos políticos? Que futuro aguarda os sindicatos num mundo desintermediado? Só nos resta uma saída: produzir informação de alta qualidade técnica e de alta qualidade ética. Ou fazemos jornalismo para valer, fiel à verdade dos fatos, sem engajamentos ideológicos, apoiado na força de uma opinião equilibrada e qualificada, verdadeiramente fiscalizador dos poderes públicos e com excelência na prestação de serviço, ou seremos descartados por um consumidor cada vez mais fascinado pelo aparente autocontrole da informação na plataforma digital. Militância e jornalismo não combinam. Trata-se de uma mistura, de uma mescla, talvez compreensível, talvez legítima nos anos sombrios da ausência de liberdade de imprensa e de expressão no período da ditadura, mas que agora, em plena democracia, tem a marca do atraso e o vestígio do sectarismo. O militante não sabe que o importante é escutar. Esquece, ofuscado pela arrogância ideológica ou pela névoa do partidarismo, que as respostas são sempre mais importantes que as perguntas. Foi isso que aconteceu nas eleições norte-americanas que eu mencionei há pouco. Não se sentiu o pulso do cidadão comum, não se sentiu o pulso da sociedade. A grande surpresa do jornalismo é descobrir que quase nunca uma história corresponde àquilo que nós imaginávamos. O bom repórter é um curioso essencial, um profissional que é pago para se surpreender. Pode haver algo mais fascinante? O jornalista ético, de alguma maneira, esquadrinha a realidade. O profissional suspicaz, preconceituoso, constrói a história. A precipitação, a falta de rigor, são outros vírus que ameaçam a qualidade informativa. A manchete de impacto, oposta ao fato ou fora do contexto da matéria, transmite ao consumidor a sensação de uma fraude. A politização da informação, o distanciamento da realidade e a falta de reportagem são grandes fraquezas do jornalismo da atualidade. A velha e boa reportagem
foi sendo substituída pela torcida. O jornalismo tropeça em muitas armadilhas. Nossa profissão enfrenta desafios, riscos e dificuldades sem fim. E é aí, exatamente aí, que mora o fascismo, o fascínio. Gay Talese, um dos fundadores do New Journalism, novo jornalismo nos Estados Unidos, uma maneira de escrever a realidade com cuidado, com o talento e a beleza literária de quem escreve um romance, é um crítico do jornalismo sem alma, do jornalismo sem graça. Seu desapontamento com a qualidade de certa mídia pode parecer radical, mas não é. Na verdade, Talese é um enamorado do jornalismo de qualidade. E a boa informação, independentemente da plataforma, reclama competência, rigor e paixão. Segundo Talese, a crise do jornalismo está intimamente relacionada com o declínio da reportagem clássica. Acho que o jornalismo, e não o Times, se refere ao New York Times, está sendo ameaçado pela internet. Não o Times, o jornalismo está sendo ameaçado pela internet. E o principal motivo é que a internet faz o trabalho de um jornalista parecer fácil. Quando você liga o laptop na sua cozinha ou em qualquer lugar, tem a sensação de que está conectado com o mundo. Em Pequim, Barcelona ou Nova York, todos estão olhando para uma tela de alguns centímetros. Pensam que são jornalistas, mas estão ali sentados e não estão na rua. O mundo deles está dentro de uma sala. A cabeça está numa pequena tela e esse é o seu pequeno universo. Quando não querem saber algo, quando querem saber algo, perguntam ao Google. Estão comprometidos apenas com as perguntas que fazem. Não se chocam acidentalmente com nada que estimule a pensar e que estimule a imaginar. Às vezes, em nossa profissão, você não precisa fazer perguntas. Basta ir às ruas e olhar as pessoas. E aí você descobre a vida como ela é realmente vivida. A crítica de Gay Talese penso, um diagnóstico bastante certeiro da crise do jornalismo moderno. Os jornais perdem leitores em todo o mundo. Multiplicam-se as tentativas de interpretação do fenômeno. Seminários, encontros, relatórios no exterior, aqui no Brasil, procuram incessantemente bodes expiatórios. É a televisão, é a internet. Esses são os nossos principais vilões. E é evidente que a juventude de hoje lê muito menos, para falar num segmento do leitorado. A juventude lê muito menos. No entanto, como é que vocês explicam o estrondoso sucesso editorial do épico O Senhor dos Anéis? Livro. Como é que vocês explicam o estrondoso sucesso editorial das edições de Harry Potter, que são consumidas em livro, em papel, por milhões de jovens em todo o mundo? Dos maiores best-sellers da história. Os jovens não consomem os jornais, mas não se privam da leitura de obras alentadas. O recado é muito claro. A juventude não se entusiasma com o produto que nós estamos oferecendo. Não é que a juventude não tem interesse em ler. A juventude não tem interesse em ler o que nós estamos oferecendo. O problema, portanto, não está na juventude. O problema está em nós. Daí a necessidade de fazer autocrítica. Está em nós, na nossa incapacidade de dialogar com a juventude real, na nossa incapacidade de entender a juventude real, as suas demandas, as suas inquietações, as suas perspectivas. Mas não é só a juventude que foge dos jornais. A chamada elite, classe A, classe B, também tem aumentado as fileiras dos desencantados. Será inviável conquistar toda essa gente para o fascinante mundo do jornalismo? Eu creio que não. O que falta é ousadia, o que falta é qualidade, o que falta é foco.
Os jornais, equivocadamente, pensam que são meio de comunicação de massa, e não o são. Daí derivam erros fatais, a inútil imitação da televisão, a incapacidade de dialogar com a geração dos blogs e dos videogames, e o alinhamento acrítico com os modismos politicamente corretos. Esqueceram que os diários de sucesso são aqueles que sabem que o seu público, independentemente da faixa etária, é constituído por uma elite numerosa, mas cada vez mais órfã de prestação de serviço, de estratégias úteis e necessárias. Defendo a necessidade de complicar as pautas. O leitor que precisamos conquistar não quer o que pode conseguir na internet. Ele quer qualidade informativa. Ele quer o texto elegante, a matéria aprofundada, a análise que o ajude efetivamente a tomar decisões. Quer também mais rigor e menos alinhamento com unanimidades ideológicas. A fórmula de Gay Talese demanda uma forte qualificação profissional. A minha concepção de jornalismo, diz ele, sempre foi a mesma: é descobrir as histórias que valem a pena ser contadas, o que é fora dos padrões e, portanto, o que é desconhecido, e apresentar essa história de uma forma que nenhum blogueiro seja capaz de fazer. A notícia tem que ser escrita como ficção, algo para ser lido com prazer. Jornalistas têm de escrever tão bem quanto romancistas. Eis um magnífico roteiro e um baita desafio para a conquista de novos leitores. Garra, elegância, rigor, relevância. O nosso problema, eu creio, não é falta de mercado, mas a nossa incapacidade de conquistar multidões de novos consumidores. Ninguém resiste à matéria inteligente e criativa. Em minhas experiências de consultoria, aqui e lá fora, tenho visto uma florada de novos consumidores em terreno aparentemente árido e pedregoso. O problema não está na concorrência dos outros meios e das outras plataformas, embora ela exista, não possa ser subestimada, mas na nossa incapacidade de surpreender e de emocionar o consumidor. Os jornais, prisioneiros das regras ditadas pelo marketing, estão parecidos, previsíveis e, consequentemente, muito chatos, muito sem graça. A revalorização da reportagem, o revigoramento do jornalismo analítico devem estar entre as prioridades estratégicas. É preciso encantar o consumidor com matérias que rompam com a monotonia do jornalismo declaratório. Menos Brasil oficial e mais vida real. Menos aspas e mais apuração. Menos declaração de políticos e mais análise da realidade da vida, menos frivolidade e mais consistência. Além disso, os consumidores estão cansados do baixo astral da imprensa brasileira. A ótica jornalística é e deve ser fiscalizadora, mas é preciso reservar espaço para a boa notícia. Ela também existe e ela vende. O leitor que aplaude a denúncia verdadeira, o leitor que aplaude o papel da imprensa de contestar situações, é o mesmo que se irrita com o catastrofismo que domina muitas das nossas pautas. Perdemos a capacidade de sonhar e a coragem de investir em pautas criativas. É hora de proceder às oportunas retificações de rumo. Há espaço, e muito, para jornalismo de qualidade. Basta cuidar do conteúdo e redescobrir uma verdade constantemente negligenciada. O bom jornalismo é sempre um trabalho de garimpagem. O papel da informação no conturbado momento nacional mostra uma coisa: o jornalismo está
mais vivo do que nunca. A internet e as redes sociais multiplicam, reverberam, convocam, organizam passeata, mas a agenda pública é definida e determinada pelas empresas tradicionais de conteúdo de qualidade. E a democracia depende da qualidade e da independência dessas empresas. Paro por aqui, muito obrigado e vamos conversar, que é o mais interessante. Muito obrigado, professor. A gente tem diversas perguntas aqui, prova de que o assunto estava interessante e enriquecedor. Bom, o Carlos Melo fez para o senhor a seguinte pergunta: como conciliar a revitalização do jornalismo puro, que o senhor defendeu bastante, com a necessidade de inovação e velocidade dos tempos atuais? Bom, eu estou convencido, vamos partir do princípio que, para mim, a necessidade de investir nas audiências, essa migração para o mundo digital é inescapável. É inescapável. Nós temos uma inércia, temos uma dor que está na faixa entre 30, 50, 60 anos, que vai continuar consumindo mídia impressa. Mas a tendência é ir decrescendo. O analógico vai sendo cada vez mais substituído pelo digital. Agora, o digital será consequência da qualidade do analógico? O que nós vamos produzir? Qual é a diferença? Ou nós produzimos um conteúdo de qualidade atualmente no mundo impresso, investindo seriamente na reportagem, nas boas histórias, ou não vamos atrair o consumidor também no mundo digital. Quer dizer, é preciso investir seriamente na qualidade do conteúdo sem perder a perspectiva da necessidade desesperadora, constante, de captação de audiência. Bom, então, a próxima pergunta, acho que pode até ser mais ou menos na mesma linha. O Cláudio Thomas pergunta para o senhor, hoje a Gazeta do Povo teve a última versão impressa, né? A sua última edição impressa. Vai ter no final de semana, enfim. Ele pergunta como é que o senhor avalia essa decisão da Gazeta do Povo. Bom, eu conheço bem a Gazeta do Povo, conheço a empresa, tivemos vários ex-alunos da Gazeta do Povo no nosso programa em São Paulo. O presidente da Gazeta do Povo é professor do nosso programa. A irmã dele, que é a vice-presidente, a Ana Amélia, é ex-aluna do Master. Tivemos vários os editores da Gazeta do Povo, da RPC, etc. Eu acho que a decisão da empresa foi muito corajosa, uma decisão tremenda. Eu diria, uma decisão única, né? Na imprensa brasileira. E isso não dá para saber o que vai acontecer. Quer dizer, todos torcemos para que o processo, digamos, de abandono da plataforma impressa e entrada imediata e plena no mundo digital tenha bons frutos. Isso é muito importante, né? Eu acho que o caso da Gazeta de Curitiba vai ser acompanhado por toda a imprensa brasileira como um case que você está seguindo passo a passo, porque o sucesso deles, ou os problemas que eles venham a ter, e as retificações que eles façam, vai repercutir depois em processos análogos que vão ocorrer mais à frente, né? Bom, a pergunta do Elmar Melrer, da assessoria de imprensa da Fiesc. O senhor defendeu o bom jornalismo como contraponto às versões ideologizadas relatadas em grande parte da imprensa hoje. Mas até pouco tempo o país se dividia entre coxinhas e petralhas. Isso não mostra o contrário? As pessoas não estão buscando versões alinhadas às suas opiniões na imprensa? Não tenho dúvida nenhuma, isso me dá muita pena. Eu acho que o Brasil, nós brasileiros somos um país, estamos perdendo capacidade de conversar. Estamos perdendo capacidade de ter matizes. A vida não é preto ou branco. A vida tem matizes. A divergência não empobrece, a divergência, ao contrário, enriquece. Você vê nas redes sociais exatamente isso que você colocou. Uma polarização, uma radicalização, uma incapacidade de discutir, de ouvir a argumentação do outro, que é muito preocupante, extremamente preocupante. E talvez por isso que as pessoas na rede social procuram
não formar a opinião, procuram reforçar a sua opinião. Então, na rede social, as pessoas vão atrás dos colunistas, dos blogueiros, que falem exatamente o que eles pensam ou reforcem a sua visão das coisas. Não está sendo um espaço para a discussão, para o debate realmente enriquecedor. Eu acho isso preocupante. Essa radicalização não só está presente, como eu creio que está aumentando no Brasil. Então, nessa mesma linha, uma pergunta agora do príncipe nórdico mesmo. Muito bom, essa é perigosa. Príncipe nórdico é sempre perigosa. O leitor tá preso em bolhas, né? Lendo o que reafirma suas opiniões. Os jornalistas não estão presos em bolhas também, escrevendo para esse público que ele já sabe, que espera o que ele tem a dizer? Tem colunistas, blogueiros principalmente, que qualquer assunto já sabe o que ele vai dizer antes de começar a ler o que ele vai escrever. Eu diria que não todos, mas sem dúvida essa patologia, essa doença está presente, sem dúvida nenhuma. Tem pessoas que assumiram um papel determinado, já não de olhar a realidade e fazer o discernimento da realidade e informar em função de uma análise em cima de fatos, mas editorializaram demais. Então, são colunas que de alguma maneira, pregam para convertidos, né? Eles vão aumentando simplesmente o número de convertidos, mas não estão dispostos a ter uma conversa mais aberta, mais transparente, com pessoas que eventualmente divirjam da sua visão das coisas, né? Bom, o Márcio Serafini, da CBN, encaminhou para o senhor a seguinte pergunta. Como o senhor avalia a cobertura das delações dos irmãos Batista? As posturas divergentes adotadas por grandes veículos, mais notadamente a Globo e a Folha, eu acredito, né? As delações? As delações do Joesley Batista e do irmão dele. Bom, a minha impressão, nós estamos tratando de um caso muito... Eu tenho uma análise pessoal, um caso muito curioso. A delação da JBS foi uma delação que teve um trâmite estranho. Trâmite estranho na minha visão, quer dizer, realmente cometeram delitos importantes, significativos. A decisão do Procurador-Geral da República foi uma decisão, a meu ver, muito rápida. Deu o sinal verde muito rapidamente. Existe um grande risco, na minha análise, posso estar errado, mas acho que existe um grande risco que a própria delação tenha comprometimento em função da atitude assodada do Procurador-Geral da República, da própria prova em que se baseia o problema que está envolvendo o presidente Temer, que evidentemente eu não creio que o presidente Temer esteja em processo de canonização, mas, sem dúvida nenhuma, a prova apresentada é uma prova extremamente frágil. Quer dizer, se demonstra, como parece que se vai demonstrar, que aquela gravação foi manipulada, evidentemente, se compromete toda a estrutura do assunto, né? Eu acho que o jornal... Aqui eu falo de uma maneira, uma opinião puramente pessoal. Eu vejo o jornal o Globo, que é um grande jornal, foi o que deu o furo inicialmente, eu acho que ficou um pouco refém do furo. É a minha impressão. Quer dizer, deu o furo, no momento em que as coisas começam a se apresentar com uma certa inconsistência, o Globo não matizou, quer dizer, não deu um passo atrás. E a imprensa de São Paulo adotou uma posição mais contida. A Folha de São Paulo, por um lado, e o Jornal Estado de São Paulo, de uma maneira até mais forte, não apenas no noticiário, mas também nos editoriais, adotando uma posição de contraponto, não ao Globo, mas de contraponto à maneira como estava cobrindo o fato, né? Certo. Uma pergunta, assina Yuri, eu imagino que seja o Yuri Grec. Na Espanha e Portugal, uma tendência de criarem fundações jornalísticas como um modo de produção em contraposição a empresas privadas. Isso tem funcionado? Funcionaria no Brasil?
Eu não creio o modelo de fundação no Brasil como um modelo que possa dar certo. A fundação é um modelo que, em geral, no Brasil não é fácil de levar, até por uma razão muito simples. As fundações europeias são muito flexíveis. O fato de que a fundação no Brasil seja necessariamente controlada ou monitorada pelo Ministério Público já dá à fundação uma incapacidade ou pelo menos uma redução de agilidade muito grande, coisa que não acontece na Europa, nem na Espanha, nem em Portugal. Eu não creio que o modelo de fundação vá se ingrar no Brasil. Não tenho essa impressão de que não. Essa pergunta não está assinada, mas como o senhor vê a massiva e ininterrupta divulgação de temas que mostram somente coisas negativas, fazendo a população atingir níveis enormes de pessimismo e descrença? Bom, isso nós estávamos falando agora há pouco, né? Antes de começar, estávamos conversando. Exatamente, você colocou esse tema. Eu pessoalmente estou convencido que isso é um erro gigantesco de avaliação. Eu acho que o jornalismo é mostrar luzes e sombras. A vida é como um quadro. A vida é feita de luzes e sombras. Se você não tem luz e não tem sombra, não tem obra de arte, não tem um quadro. A nossa responsabilidade, nosso dever é mostrar a vida como ela é, com as suas luzes, com as suas sombras. Portanto, mostrar os aspectos negativos, a violência, enfim, tudo isso nós temos que fazer. Mas temos que mostrar também os aspectos positivos. O que eu acho, estou convencido disso, é que existe uma demanda enorme, uma demanda reprimida de informações positivas. Por exemplo, a semana passada, terminamos agora na sexta-feira passada, a primeira semana desse novo programa. E um dos alunos que está fazendo o programa é o diretor de jornalismo da RPC, da Globo do Paraná. E ele comentou e depois projetou na aula um pequeno vídeo de uma história que emocionou e que teve uma imensa repercussão. História de um menino que tinha uma doença que necessitava um transplante, uma doença grave e progressiva, que não tinha muita solução a não ser com o transplante. E a figura do menino que vai aparecendo no vídeo é uma figura encantadora. Um menino alegre, em primeiro lugar. Você imagina uma criança que tem que permanentemente estar ligada a um tubo de oxigênio 24 horas por dia, quer dizer, com uma limitação enorme. E a criança está feliz da vida, sorridente, alegre, anda, faz esporte, e é um menino talentoso, tocava instrumentos musicais e pintava muito bem. Pintava muito bem, tão bem que foi, de alguma maneira, encontrado e percebido pelos especialistas, e o sonho dele era um dia visitar o Louvre de Paris e ter algum quadro dele no Louvre. E teve uma exposição dos quadros desse menino no Louvre de Paris. Bom, esse menino morreu, não foi possível fazer o transplante, morreu. Bom, a informação não é uma informação catastrófica, mas é uma informação triste, quer dizer, uma história que terminou com a morte do menino, mas encantou, quer dizer, a demanda que há da sociedade por histórias bonitas, histórias interessantes, histórias que toquem a vida real e os sentimentos reais é muito grande. Por que nós só noticiamos problemas relacionados com o menino que é aviãozinho do tráfico de drogas? Isso existe todos os dias, há milhões de crianças são cooptadas pelo tráfico. Mas também pode haver histórias interessantes de pessoas que saíram desse mundo. Essa história atrai, as pessoas demandam esse tipo de informação. Eu creio que nós estamos com uma visão distorcida, achar que só informação de violência, de catástrofe, dá ibope. Eu creio que não é verdade e creio que poderíamos ter surpresas notáveis se complicássemos a pauta, se pensássemos também na oportunidade, na conveniência de contar histórias interessantes. Essa também não está assinada, mas o jornalismo regional tem carecido de força para romper barreiras oficiais, aparato estatal e corporativo que guarda dados e informações relevantes. Como exercer poder de investigatório sem forte amparo jurídico? Sem forte amparo jurídico.
Não, eu acho que precisa, né? Todo mundo precisa de amparo jurídico. Quer dizer, nos dias que correm, todo mundo precisa de muito de amparo jurídico, né? Eu acho que é necessário você saber até onde pode ir, o que pode fazer, etc. Eu imagino que a imprensa regional tem uma coisa fantástica, que são os únicos que podem conversar com a sua região e com a sua sociedade. Quer dizer, as cidades estão fora, digamos, das capitais, dos grandes centros urbanos, tem os seus jornais, o jornalão local, que não chega naquele ambiente, não faz matérias, não faz reportagens. Quer dizer, a imprensa regional cumpre um papel único, impressionante, para aquelas comunidades que fazem parte da zona geográfica onde eles atuam, né? Agora, eu acho que a imprensa regional tem que fazer uma lição de casa que é difícil, é extremamente difícil, de não ficar refém do poder público. É evidente que o poder público tem uma força muito maior numa cidade pequena, onde a possibilidade de obtenção de publicidade em outros setores é maior, mas é preciso ver como é que se escapa desse clima. Quer dizer, a imprensa regional não pode ficar dependendo só do poder público. Bom, agora uma pergunta da Rossane Thomas. Inclusive, eu já queria agradecer também que a TV Assembleia está transmitindo ao vivo essa palestra do senhor. Com certeza quem está assistindo em casa está aprendendo muito. A Rossane Thomas, que é da comunicação da Assembleia, ela me pergunta... Onde é que está a Rossane? Como vai? Que alegria te ver. Realmente agora já foi a cereja que faltava no bolo, né? Todos os ex-alunos e agora é ela também, né? Impressionante. Legal. Bom, ela pergunta, na sua opinião, quais os veículos que estão fazendo jornalismo de qualidade hoje em dia no Brasil? Não, eu acho que, sinceramente, digamos, os grandes veículos, a meu modo de ver, estão produzindo boa informação. Grandes veículos, vamos pensar, digamos, nos jornais de capilaridade ou de capacidade de influência nacional. Eu acho que o Estado, eu acho que o Globo, eu acho que a Folha estão fazendo um bom jornalismo. Eu sou um pouquinho crítico hoje da revista Veja. Eu creio que a revista Veja ela enveredou por um caminho excessivamente editorializado, quer dizer, no sentido de fazer uma cobertura, que tem que se fazer uma cobertura, obviamente, crítica dos governos, mas a Veja adotou uma posição tão ferozmente antipetista, que muitas vezes tinha capas que não se sustentavam em pé. Então, nós não podemos ser, creio eu, antipetistas ou anti-Temer ou anti quem for. Nós temos que fazer jornalismo e temos que ser críticos com quem está ocupando o poder, seja ele da direita, da esquerda, do centro. Eu acho que a Veja perdeu peso, perdeu força exatamente por ter se engajado numa linha excessivamente editorializada. Os outros veículos, eu vejo como veículos que estão fazendo um jornalismo bastante razoável. Bom, mais uma pergunta da Rossane Thomas. O senhor gosta dela, ela também gosta do senhor pelo jeito. Ela pergunta especificamente sobre as denúncias da Lava Jato, né? Quais são os erros e quais são os acertos e os equívocos nessa cobertura específica das denúncias da Lava Jato? Da cobertura, não da operação em si. Da cobertura. Não, olha, quer dizer, veja bem, a cobertura, eu acho que a cobertura está fazendo um bem ao Brasil como um todo. Evidentemente que nós vamos pagar uma conta, porque o que está saindo da Operação Lava Jato terá como resultado a necessidade de refundar o Brasil. Isso é indiscutível. Indiscutível. Quer dizer, está ruindo na nossa frente todo o sistema político brasileiro, que está se mostrando como um sistema absolutamente inviável. Quer dizer, a forma de financiamento das campanhas, a estrutura de governança no Brasil, em que o presidente da República tem que negociar com dezenas de partidos políticos, e tudo isso gera uma distorção de tal ordem que isso foi rolando, e agora, a partir do Poder Judiciário, a partir de uma coisa que nasce na Lava Jato, uma coisa pequenininha, puxando novelo, nós estamos diante de um caso que é talvez o maior caso de corrupção da história, não do Brasil, maior caso de corrupção da história, quer dizer, que todos os amplos segmentos da sociedade, não apenas da vida pública,
mas da vida empresarial, estão profundamente envolvidos nisso. Então, eu acho que a cobertura ela acaba sendo cansativa, porque é só isso, mas é inescapável, né? Quer dizer, essa é a realidade, é o fato que o Brasil está vivendo. Eu acho que vamos sair dessa situação melhores, eu estou convencido disso. Com grande trauma, com grande sofrimento, com grandes problemas, mas vamos sair um país melhor. Bom, as perguntas por escrito acabaram. O seu Osmar Schlindwein gostaria de falar uma... Antes, pedir desculpa ao príncipe da Débora, né, por eu não escrever, ao nosso presidente, que também desrespeitei as regras, mas eu preciso registrar de viva voz que hoje eu vou dormir melhor. Possivelmente amanhã de manhã, quando eu ler jornais, já estarei irritado outra vez. Certo? Mas hoje vou dormir melhor, porque o senhor nos deu uma aula de como devemos proceder, empresários, jornalistas e todos nós. Eu queria também só acrescentar, e o senhor deveria ter recomendado, e peço venha, que todos que fazem jornal leiam Talise, porque ele é o mestre da reportagem investigativa, da reportagem com gente. Até tem uma frase dele que ele diz: eu odeio entrevistar político, porque o político não diz nada quando diz mente. Eu prefiro falar com o povo, que o povo me dá satisfação e prazer e tem sempre coisas bonitas para contar. Também, se todos prestaram atenção, nós aprendemos bastante coisa ou reforçamos aquilo que a gente quer praticar. Me permita também fazer, quando o senhor citou a matéria, a reportagem, que ela frustra muito, isto é um fato absolutamente correto. Como ele disse, todos os dias, quando eu leio o jornal, eu preciso uma hora depois para ficar calmo, porque eu sempre fico irritado. Vou citar um caso, e aqui quero pegar também como testemunha a Débora Almada, que trabalhou comigo, quanto muitos colegas que estão aqui também trabalharam comigo. A Débora brigava todos os dias com o editor, com o diretor, com quem ela encontrasse no corredor, que lhe quisesse minimamente dizer o que ela tinha que fazer, porque ela fazia bem feito e não estava, não era cooptada por ninguém, ela trazia a informação para o nosso leitor. Muito bem. Alguns anos atrás, e hoje o senhor está vendo, para se mobilizar em Florianópolis é uma coisa terrível. Mas nós temos 2 clubes de futebol, e me permita até falar, porque o senhor também falou do príncipe da crônica esportiva no Brasil, né? E, apesar dele ser passional, mas a gente tinha que ler. Quem era Vasco tinha que ler porque ele era fluminense, enfim. Mas, desculpe, até eu já estou querendo fazer uma palestra que é o senhor que fez. Mas eu só queria fazer esse comparativo para nós acordarmos. Então, há alguns anos atrás, o estádio do time de futebol, que é o Torto, o Avaí, fica perto do aeroporto, e ainda hoje, a gente vai ao estádio à noite, o jogo termina às 10, a gente chega em casa às 4 da manhã. Mas, muito bem, naquela época nós não tínhamos nenhuma comunicação, nem o telex existia, o jornal mobilizava, não é, Débora? Uma baleeira para vir pelo mar com o filme. A matéria escrita no primeiro tempo vinha de motocicleta, porque era a dificuldade da comunicação. Hoje, você vai para o estádio, transmite a foto a hora que quiser, a matéria você pode fazer o que quiser. Então, isto era o jornalismo, era o comprometimento com o leitor. Então, hoje, quando eu li os jornais que eu leio diariamente, eu fiquei absolutamente frustrado. O time do qual eu torço contra perdeu. E o time que eu torço também está perdendo, não está ganhando de ninguém. Mas hoje ele tinha novidades para mostrar para a torcida. Era o Maicon, que jogou na seleção brasileira, papapá. E aí, amigo, eu encontrei 6 linhas numa coluninha. Como leitor, como torcedor, como passional,
Aquilo foi uma frustração terrível. Então, é sonegação de informação. E isso nós repetimos, foi toda a sua palestra. Sonegação de informação e sonegação de emoção. De emoção, perfeitamente. Mas isso acontece em todas as áreas, eu poderia citar 500 coisas. Então, eu só queria, e pelo amor de Deus, reforçar, é uma pretensão muito grande, mas como um velho cidadão de 75 anos, um velho homem de jornal de 58 anos e ainda em atividade, eu saio daqui absolutamente gratificado. E que as pessoas que ouviram essa sua brilhante palestra aproveitem alguma coisa pelo menos. E aí sim, nós podemos falar no ressurgimento do jornal impresso. A continuar assim, ele vai fechar. Muito obrigado, professor. A você. Bom, eu acredito que era isso, professor. Só em defesa da Débora, eu acho que ela não era nascida ainda quando o pessoal ia de baleeira para o campo. Eu acho que ela nasceu, a ponte existia. Ah, bom. Antes de encerrar, professor, o fenômeno que o senhor descreveu com relação ao... não foi o Trump que venceu, foi a mídia americana que perdeu. A chance e o cenário disso acontecer aqui no Brasil, o risco, melhor dizendo, disso acontecer aqui no Brasil, queria sua opinião sobre isso. Não, eu vejo, digamos, a situação brasileira diferente da americana. Não vejo a mesma coisa. Quer dizer, você tem aqui uma situação, não de uma eleição, mas um quadro nacional gravíssimo, complicadíssimo, e que a imprensa está fazendo um trabalho de cobertura, eu acho que bem feito. Não vejo a imprensa engajada de um lado ou de outro. A imprensa foi contundente contra ex-presidente Dilma e está sendo contundente agora com o atual presidente da República. Então, acho que a imprensa está fazendo um bom trabalho. Nos Estados Unidos, não. O que se viu, pelo menos naquele momento histórico da eleição do Trump, foi uma imprensa que virou as costas para a realidade, para o fato. Quer dizer, eu posso detestar o Donald Trump, mas o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, a imprensa não foi capaz de dizer para o leitor: olha, existem riscos reais concretos, está acontecendo isso. Quer dizer, a América Profunda, que não é Nova York, que não é Los Angeles, a América realmente que tem um poder eleitoral muito grande, não está pensando como pensa Nova York, como pensa Los Angeles. Isso faltou. Eu acho que aqui nós estamos com uma qualidade, nesse sentido, somos menos engajados, né? A Maristela está fazendo... Tu queres falar alguma coisa, Maristela? Fazer uma pergunta? Eu acho que o leitor não gosta. Quer dizer, é preciso separar. Eu acho que continua tendo que haver a separação igreja e Estado. O jornalismo é uma coisa comercial, outra coisa é a área de informação. É evidente que os jornais têm que se pôr hoje a fazer tarefas que não faziam no passado. Por exemplo, Estado de São Paulo, que eu conheço diretamente, Folha, que eu conheço indiretamente, estão constantemente fazendo eventos que monetizam. Mas eventos feitos com muita independência. Quer dizer, o que faz? O jornal organiza, por exemplo, um seminário do agronegócio, reúne todos os pesos pesados do agronegócio, traz gente do governo, etc., e dá como resultado um caderno especial que tem bastante publicidade. Quer dizer, é uma maneira de monetizar, mas um conteúdo feito com critérios jornalísticos. Eu acho que se há uma confusão das áreas, se você faz uma matéria que, na verdade, o leitor percebe que aquela matéria não é estritamente conduzida pela redação, vai dar ruído.
creio eu. Bom, para encerrar, eu pediria agora que o presidente da CEI, Ademir Arnon, e o senhor Osmar Schlindwein, depois dessa manifestação, subissem aqui para entregar um presente para o senhor, como um agradecimento. Débora, vem cá. Acho que todos aqui agora são um pouco seus alunos também. Eu não podia deixar de fazer um reconhecimento aqui público à Rossane, mas ao presidente da Assembleia também, o Silvio Drevik, a Tami Soligo e a nossa Rossane Thomas, pelo apoio de estar gravando, de estar transmitindo esse programa. Infelizmente, a chuva atrapalhou, nós tínhamos, como eu disse, em torno de 150 pessoas, mas tenho certeza que esse número expressivo e qualificado dos nossos colegas jornalistas saíram daqui maravilhados. Então, eu queria entregar, professor, cadê a Débora? Débora tem a bondade. A Débora Almada, vice-presidente, esposa do príncipe nórdico. Vem cá, Débora, faz o favor. Eu quero agradecer. Eu me esqueci, como eu sou dislexo e déficit de atenção, eu não posso esquecer de agradecer o Manuel Timóteo, nosso diretor, que trouxe. Maneca, tenha a bondade de fazer o favor, Manuel Timóteo está aí? Faz o favor, Manuel Timóteo. Manuel Timóteo trouxe. Rogério, vem aqui também. Manuel Timóteo trouxe o livro da Procissão do Senhor do Espaço, o tradicional evento nosso aqui. E eu gostaria de gostaria de agradecer a nossa retaguarda, que é o pessoal que todo dia, o Maico, que é o nosso secretário, incansável, a nossa Nair, esposa do Festinha, que é outra pessoa maravilhosa que trabalha para a nossa cidade. Tudo isso foi realizado graças ao trabalho deles. Por gentileza, eu vou passar aqui. Faz a gentileza de abrir esse de baixo aí. Cadê o nosso fotógrafo? Está aqui? Débora, vem cá. Professor, essa aqui é a nossa procissão do Senhor do Espaço, 220 anos de procissão. É uma tradicional evento religioso de Santa Catarina. Manuel, vamos pegar aqui. Osmar, vem cá, Rogério. Rogério, tenta sair na frente. O Moacir já entregou o livro dele, meia dúzia, eu acho que o Moacir já saiu. Hein? Ah, para ele, mas eu vou botar aqui para o presidente. Tá aqui. Desculpa, é por economia, eu finjo que dou e depois... Isso aqui. Essa obra aqui, professor, isso aqui é um trabalho do Cipriano, que faleceu, acho que faz uma semana, que são as igrejas da nossa cidade. A primeira igreja foi em 1750, nós fomos colonizados por açorianos, e toda a estrutura colonial portuguesa é um trabalho do Cipriano, um artista nosso aqui muito importante. Então, essa obra precisou levar para a sua biblioteca. Muito obrigado. Tem que chamar o nosso secretário de comunicação. Vem cá, faz o favor. Eu me esqueci, nosso amigo também, que é muito amigo do... Faz aqui que enriquece a foto. Tapa a foto, né? Tá. Tá ok. Obrigado. Príncipe, você toca o evento. Tá? Acabou? Mais uma vez, obrigado, professor. Obrigado a todos que estiveram presentes. E uma salva de palmas para o professor. Olha, obrigadíssimo. Eu saio daqui e volto para São Paulo mais rico. Graças a vocês. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez. Obrigado.